Nesses vídeos eu estou falando sobre o livro de Provérbios. Estou falando sobre palavras que se repetem, principalmente nos primeiros 14 capítulos. E no vídeo anterior eu falei sobre a palavra sabedoria. Falei o que é e como a gente faz para adquiri-la. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palavra entendimento. Entendimento significa a nossa capacidade de entender, de compreender as verdades divinas, a verdade divina, que é a verdade é uma só, a verdade divina através do Espírito Santo. Para a gente conhecer, para a gente poder adquirir entendimento, nós precisamos adquirir outra coisinha chamada temor do Senhor. O temor do Senhor significa a gente refletir sobre aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é aprovável e o que é reprovável aos olhos de Deus. É a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, conforme descrito lá na Bíblia, e é julgar de acordo com a mente de Cristo. Ou seja, é a gente passar por determinada situação e a gente pensar assim, a forma que a gente vai, como é que Jesus Cristo agiria nessa forma, nessa situação que eu estou passando? Então, é a gente agir como se a gente tivesse a mente de Cristo. E assim a gente viva uma vida plena, confiante em Deus e significativa. Ou seja, todas as vezes que a gente passar por uma determinada situação, principalmente uma situação ruim, uma situação em que a gente é humilhado, em que a gente é rejeitado, que nós somos humilhados, rejeitados, nós devemos parar, respirar fundo e pensar assim, se fosse Jesus Cristo, como é que ele agiria nessa situação? E para isso, é importante que a gente conheça os princípios bíblicos, principalmente o princípio de guardar o nosso coração. A palavra diz que de tudo que a gente deve guardar, sobretudo, ou seja, primeiramente a gente deve guardar o nosso coração. E coração na Bíblia, eu já expliquei em outros vídeos, não é o órgão que bate, que bombeia o sangue. Coração na Bíblia significa mentalidade, significa nossa mente, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Então, toda vez que a gente passar por uma situação que vai nos deixar cabisbaixo, triste, muitas vezes até irritado, a gente tem que guardar nosso coração, tem que guardar nossas emoções, respirar fundo, até 50, contar até 50 se possível, se acalmar e refletir. Porque provavelmente era isso que Jesus Cristo faria. Inclusive foi isso que ele fez na parábola em que encontraram uma mulher que estava, em que o povo encontrou uma mulher que estava pecando e falaram para Jesus, essa mulher foi pega em flagrante pecando, cometendo adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la publicamente até a morte. O que o Senhor faria? E o que foi que Jesus fez? Ele respondeu de imediato? Não. Ele respirou fundo, se abaixou. Aliás, ele estava escrevendo na areia. E quando eles chegaram para contar isso, para contar que a mulher tinha pecado, ele estava escrevendo na areia e continuou escrevendo. O que ele fez? O pessoal continuou insistindo. E aí, Jesus, a Bíblia diz que a gente deve apedrejá-la. O que você acha que a gente deve fazer? O que foi que Jesus fez? Continuou desenhando no chão e falou: aqui, dentre os presentes, aquele que nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. As pessoas perceberam que não eram perfeitas, que pecavam também, e que foi que elas fizeram? Ao invés de atirar a pedra na mulher, foram embora, se dispersaram. E Jesus
se levantou, olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? E ela falou: eles foram embora. Eles foram embora. E aí Jesus falou: então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, assim, a mente de Cristo, né? Aquela mente assim, uma mente inteligente, uma mente sábia, uma mente que tem compaixão, que se coloca no lugar dos outros. Porque vamos combinar, né, gente? Se fosse a gente, principalmente na era de hoje, na era da internet, a gente tava esculhambando a mulher, tava xingando tudo quanto é nome, tava falando que tinha que ser apedrejada em praça pública mesmo, que a mulher é isso, que é aquilo, ia xingar a mulher em todas as línguas possíveis. Mas Jesus não. Jesus tem compaixão. Jesus se coloca no nosso lugar. Sabe que nós somos seres humanos, que nós estamos fadados a erros, a pecados, mas que a gente pode se arrepender e que a gente pode melhorar. E que a gente pode não cometer mais esses pecados. E, gente, arrependimento envolve mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Se você fala que se arrependeu de determinada coisa e continua fazendo, você não se arrependeu. Porque quem se arrepende nunca mais volta para o erro, não. Nunca mais volta para o pecado que cometeu, não. Então, se você diz que... Deixa eu ver um pecado aqui. Que você... Vamos botar um pecado mais ou menos... Todo pecado... Não existe pecado leve nem pecado pesado. Todo pecado é pecado, todo pecado é pesado. Mas vamos botar um pecado aqui do dia a dia. Mente. Vamos supor que você é uma pessoa mentirosa. E aí você diz: ai Deus, eu sei que pecado é mentira, que o diabo é o pai da mentira, não vou mais pecar. Mas aí você vai lá, esquece, e no outro dia você está mentindo. Então você não se arrependeu. Porque quando você se arrepende, você para de mentir até nas pequenas coisas. Começa a falar a verdade. Sempre. Quer ver exemplo de uma pessoa que gosta de mentir no dia a dia? Todo mundo tem um tio, um cunhado, um primo, que em festa de família mesmo, gosta de contar um caso, né? Gosta de contar um caso, e aí, realmente o caso pode ter acontecido, o caso realmente aconteceu, mas ele acabou exagerando, não foi assim, do jeito que ele aconteceu, ele aumentou um pouquinho. Isso é o exemplo de mentira. Todo mundo tem um tio desse na família. Eu tenho. Isso é um exemplo de mentira, isso é algo que a Bíblia condena. Mas é algo que a gente pode se arrepender, mas que para isso a gente precisa se convencer de que realmente é pecado. E quem faz esse papel do arrependimento é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel como cristão é apenas pregar o Evangelho, é apenas falar: olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo. A Bíblia gosta disso, daquilo, e condena isso e isso. Então, a gente tem que deixar de fazer, de praticar o que a Bíblia condena e começar a fazer aquilo que a Bíblia aprova. O nosso papel como cristão é só isso. É ir de pegar o Evangelho. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E é por isso que tem muita gente aí que não está gostando dos crentes hoje em dia. Porque tem muito crente sem noção, tem muito crente que não tem o trato no falar, já chega julgando, já chega empurrando os pés na porta, falando que não deve, nem conhece a pessoa direito, e já chega julgando a pessoa, falando: você é isso, você é aquilo, você, sabe? Julgando mesmo a pessoa, seu ladrão, seu descarado, seu traíra. Quem é que gosta disso, gente? Ninguém gosta, não. A gente tem que ter o tratar nas palavras, saber tratar, saber falar. E isso, esse traquejo nas palavras, quem vai nos dar é o Espírito Santo, é a gente também, né? Quando a gente busca esse conhecimento, lendo muitos livros na sua Bíblia, fazendo cursos de oratória, fazendo cursos de comunicação, enfim. O vídeo de hoje foi sobre entendimento. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre o livro de Provérbios. E para quem não sabe, meu nome é Luma e eu criei esse canal aqui para melhorar a minha comunicação, a minha oratória, a minha dicção. Eu desejo para vocês um ótimo início de semana. Hoje é terça-feira. E no próximo vídeo eu vou continuar falando com vocês sobre assuntos bíblicos. Provérbios, espiritualidade, inteligência emocional, enfim.
tudo que está assim relacionado direto ou indiretamente com a Bíblia. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!